Meus queridos irmãos, amigos, vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, no capítulo 1, leremos do verso de número 36 até o 42. Estaremos fazendo esta leitura bíblica. Gostaria de parabenizar os casais pela direção do culto, muito bem organizado, os louvores também da irmã Neuma, muito bem selecionado, muito bem trabalhado. Que Deus continue abençoando esses irmãos queridos. João, capítulo 1, do verso 36 ao verso de número 42. O texto diz assim: E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. Versículo 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Messias é uma expressão hebraica, que significa ungido. Já o Cristo é a tradução para o grego, digamos assim, E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, que Deus aplique esta porção em nossos corações. Meus queridos, estaremos falando nessa noite sobre um encontro salvador. Um encontro salvador. Se você fizer uma pesquisa mais aprofundada na Bíblia, desde o começo do ministério de Jesus até o final, esse ministério de Jesus foi marcado por encontros. Jesus se encontrou com muitas pessoas. Jesus se encontrou com ricos, se encontrou com pobres, se encontrou com homens, se encontrou com mulheres. Jesus se encontrou com pessoas boas, pessoas de boa reputação. Jesus se encontrou com pessoas pecadoras, com pessoas de má índoles. Jesus se encontrou com todos os tipos de pessoas. Se encontrou com um homem santo, primo dele, o João Batista, e Jesus se encontrou até com o próprio diabo. Em uma certa ocasião, ele estava no deserto, e ali o diabo o tentou por 40 dias. Então Jesus, ele teve, na verdade, ao longo do seu ministério terreno, uma série de encontros. E todos esses encontros que Jesus ele teve, as pessoas foram impactadas. Muitas pessoas foram salvas por Jesus. Na verdade, grande parte das pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram as suas vidas melhoradas. Apenas algumas que elas se encontraram com Jesus e a gente sabe que a vida não melhorou, como por exemplo, aquele jovem rico, quando se encontrou com Jesus, rejeitou a salvação e saiu triste porque era rico. Uma outra pessoa que não deu muito certo para ela se encontrar com Jesus foi o próprio diabo, que lá no deserto, tentando Jesus por muitos dias, o diabo teve mais uma derrota diante do Senhor. E esse encontro que nós lemos nessa noite, nós vamos relatar, ou pelo menos o texto mostra, Jesus se encontrando com André e o seu irmão Pedro, e também
o encontro de João, o encontro de Jesus com João e o seu irmão Tiago. Só que o encontro, ou pelo menos a ênfase no texto aqui, recai em cima do André. Então, o texto é mais enfático, apesar de ter 4 pessoas que se encontraram aqui com Jesus, mas a ênfase maior é sobre esse personagem, chamado André. Então, nós vamos falar nessa noite sobre o encontro salvador que Jesus teve com um homem chamado André. E, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, de uma maneira muito clara, nós podemos enxergar alguns acontecimentos que mostram um encontro salvador de Jesus com esse homem. Que, na verdade, o maior encontro que um ser humano precisa ter com Jesus é o encontro da salvação. Pois bem, o primeiro acontecimento desse encontro de Jesus com André, o André, ele ouviu a palavra de Deus. Só para deixar claro, né, esse acontecimento, o contexto, Jesus, ele estava, tipo assim, formando a sua equipe de apóstolo. Ele havia se batizado fazia pouco tempo, então ele começou a andar, e ele começou agora a se encontrar com pessoas. Então é nesse momento que Jesus, ele passa numa determinada região. O primo dele, João Batista, aquele que antecedeu Jesus, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele é chamado de precursor. João Batista, considerado o último profeta. João Batista estava lá com seus discípulos, entre eles o André. Aí quando Jesus passou, aí o João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus. Então é nesse contexto que Jesus vai se encontrar com André. Então a primeira coisa, dentro desse encontro salvador de Jesus com André, o André, ele ouviu a palavra de Deus. O verso 36 diz assim: e vendo Jesus passar, disse, quem disse? O João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, quem são estes 2 discípulos? Mais na frente fica claro, o André e o João. Ouvindo-os, disse isso e seguiram a Jesus. O primeiro detalhe sobre esse encontro salvador de Jesus com o André, principalmente o André, é que, em primeiro lugar, o André, ele ouviu a palavra de Deus. Quando João Batista, que algum tempo atrás já tinha dito assim: olha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério de João Batista foi todinho apontando para Jesus, dizendo que Jesus viria, dizendo que Jesus seria o Salvador. Quando o André, ele escutou isso, o texto diz que ele passou a seguir a Jesus. Então, a primeira coisa, a primeira ênfase no texto é ouvir. O André, ele ouviu. Por mais que ele fosse seguidor de João Batista, ao ouvir a mensagem sobre Jesus da boca do próprio João Batista, ele acreditou na mensagem. Eu não sei se vocês perceberam, mas a importância da gente ouvir. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, um texto escrito pelo Paulo, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora aqui a gente faz uma pergunta: o que é que eu tenho escutado por aí? O que é que eu tenho dado ouvido? Qual é a mensagem que eu tenho escutado? Aonde é que eu estou inclinando os meus ouvidos? Eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma religião, eu faço parte de uma visão que eu vi, eu tenho lido pela internet, eu tenho escutado certas pessoas. Aqui, mais uma vez, a gente precisa ter cuidado. O que é que nós estamos ouvindo? O
O que é que eu tenho escutado sobre salvação? O que é que eu tenho escutado sobre vida com Deus? Aqui, o André, ele nos dá essa lição. Ele ouviu, gente. Tem gente que não escuta, né? A Bíblia diz que nesses últimos tempos, tem gente que quando escutam a palavra de Deus, parece que dá comichão, dá coceira nos ouvidos. As pessoas não querem ouvir. A gente quer ouvir muitas vezes palavras que colocam o homem num pedestal, dizendo que o homem ele é feliz, que a solução de todos os problemas da humanidade está dentro do próprio coração do homem, que o importante é ser feliz, independente das suas práticas, independente da vida que você leva, independente de que tipo de atitude você tem feito. Aqui o André, ele nos dá uma grande mensagem. O André escutou, e atenção, gente, o André escutou aquilo que era certo. O André escutou a mensagem certa. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, dando o testemunho dele, disse assim: nunca nasceu um homem aqui na terra, filho de mulher, igual a João Batista. E João Batista, ele foi até algumas vezes confundido com o próprio Messias. Ele disse: não, eu não sou o Messias não, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu não sou Elias, não, eu não sou não, eu vim aqui para preparar o caminho para Jesus. E quando João Batista, ele pregou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o André, o João, depois o João, eles ouviram aquilo que era certo, apontando para Jesus Cristo, como único, suficiente Salvador. Toda a pregação, todo o conteúdo, toda a mensagem que você escutar sobre Deus, sobre perdão, sobre vida eterna, sobre salvação, se você quiser um conhecimento verdadeiro, é aquela mensagem que aponta para Jesus. Pastor, essa mensagem que o senhor está pregando sobre apontando Jesus Cristo como o único Salvador, não é uma mensagem meio que radical, não? Não é uma mensagem meio que não é mensagem meio que excludente? Não é uma mensagem meio que preconceituosa, não? Meio que intolerante, não? O próprio Senhor Jesus Cristo, em várias e várias passagens, ele disse, olha, lá em João 14, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele está dizendo assim, olha, sobre salvação, eu não sou um dos caminhos, eu não sou uma das verdades, eu não sou uma das vidas, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem mensagem mais forte do que esta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Paulo vai dizer que não tem uma pessoa, não tem um intercessor, não tem mais do que um intercessor, do que um intermediador, aquele que faça ligação entre o homem a Deus, que não seja Jesus Cristo, homem. Vale a gente lembrar que o André e o João, eles ouviram a pregação fiel do Evangelho, pronunciada por João Batista. É muito necessário que hoje se pregue o verdadeiro Evangelho, gente. Aí a gente mais uma vez pergunta, né? Que tipo de Evangelho é esse que a gente tem escutado hoje? Que tipo de Evangelho é este que quando você liga a sua televisão, que hoje quase ninguém liga a televisão, a gente hoje tem uma televisão na mão que é um smartphone, que é televisão, que é computador, que é rádio, que é filmadora, que é gravador, que é tudo no mundo, está aqui tudo na palma da nossa mão. Os podcasts que você tem visto, escutado, as séries, os filmes, o conteúdo midiático, o que você tem assistido no Instagram, o que você tem escutado, tem assistido no YouTube, que tipo de evangelho é esse que você está escutando?
você tem escutado o verdadeiro evangelho? Ou você tem escutado aquele evangelho mesclado, aquele evangelho misturado? Ô pastor, fiquei agora preocupado. Que tipo de evangelho misturado é esse que muitas vezes a gente escuta? O evangelho misturado é aquele que você escuta um camarada dizendo: ó, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Mas o conteúdo, de um modo geral, daquele grupo, daquela igreja, é um tipo de conteúdo que prega apenas uma mensagem terrena. Olha, você é muito bem-vindo aqui nessa igreja, você está aqui no canto certo, Jesus quer você aqui, porque se você estiver doente, Ele lhe cura. Se você for solteiro, encalhado, aqui você arruma um casamento. Se você se drogar, Jesus aqui Ele lhe liberta. Se a sua mulher for embora, venha para cá que ela volta. Se o seu marido for embora, fique aqui que ele vai voltar. Se você está desempregado, Jesus arruma um emprego. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma formação, Jesus aqui vai lhe dar um diploma. Se você mora de aluguel, Jesus aqui vai lhe dar uma casa. Eu não sei se vocês percebem, mas esse tipo de evangelho, ele prega uma mensagem terrena, uma mensagem interesseira, uma mensagem efêmera, que apenas lida com situações momentâneas do homem aqui na terra. A verdadeira pregação do evangelho é aquela que diz assim: você é um pecador. Você é um pecador, você está longe de Deus, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa se converter a Jesus Cristo, que é o único Salvador, que morreu por você numa cruz. Você precisa fazer isso, você precisa se converter enquanto você pode. Existe um dia que você não pode mais se converter. Então, a verdadeira mensagem do evangelho é aquela que leva as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Cristo e ter um compromisso com Ele. Eu não estou dizendo que você não pode ir para uma igreja quando estiver doente. O lugar de gente doente é na igreja. Eu não estou dizendo que você não deve orar pedindo a Deus uma esposa, um esposo, um emprego, uma casa, um trabalho. Eu não estou dizendo isso. Você pode fazer isso, mas a principal mensagem do evangelho é você viver para Deus, é você ter uma vida de obediência a Ele, é você se converter, é você ter seus pecados perdoados e ter em Deus a vida eterna. Entendeu, gente? Então, a primeira coisa, o primeiro acontecimento nesse encontro salvador de Jesus com André e com João, houve a necessidade deles ouvirem. Eu achei lindo esse texto, o texto de João, capítulo 5, verso 24, que diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo falando, dando ênfase, ele diz assim: olha, em verdade, lhes digo, olha só a questão do ouvir, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A necessidade de ouvir. O segundo acontecimento nesse encontro de Jesus com esses homens, como eu já havia dito, principalmente dando ênfase ao André, é que o André, ele obedeceu a Deus. O verso 37 e o 38 diz assim: os dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, o André e o João, os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. O verso 38, e Jesus voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. O André, ele obedeceu a Deus. Eu não sei se vocês observaram no texto, mas o André, ele tomou uma decisão. O André, ele era seguidor de João Batista. João Batista era um pregador excêntrico, era um pregador diferente, não usava paletó e gravata como nós usamos hoje, usava uma roupa de couro, uma roupa com cinto de couro, uma roupa
de um tecido rústico, né? Era um camarada que se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, a dieta era meio esquisita, né? E era um poderoso pregador. Ele, por uma ocasião, posteriormente, ele perdeu o pescoço, pelo simples fato de pregar o verdadeiro evangelho, de contrariar as autoridades da sua época, pregando o santo evangelho. Então, aqui o André, ele tomou uma decisão. Ele olhou para João Batista, até agora foi bom ouvir os seus ensinos, mas pelo que o Senhor está pregando aqui, era como se ele estivesse dizendo: João Batista, eu sei que o seu ministério veio até aqui, preparar os caminhos para o Senhor chegou, está aqui o Salvador, está aqui o Messias, então, até aqui eu estive ao seu lado, a partir de agora eu tomo uma decisão, de seguir agora a Jesus Cristo, seguir a Jesus leva as pessoas a almejar tomar uma decisão. Vocês devem lembrar do que aconteceu com Mateus, né? O Mateus estava numa coletoria, era um cobrador de impostos. Jesus chegou para ele e disse: largue esse negócio aí e me siga. O Mateus deixou aquele local e seguiu a Jesus. Um dia Jesus encontrou o cego de Jericó, mendigando à beira de uma estrada. Jesus salvou a vida daquele homem, e aquele homem tomou uma decisão, jogou fora os seus equipamentos, a sua capa de pedinte, e passou a seguir a Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que passaram a seguir a Jesus, ou que tiveram o desejo de seguir a Jesus, elas passaram a tomar uma decisão. O endemoniado de Gadara, aquele homem decidiu abandonar. Ele foi curado, teve os seus demônios expulsos, e ele disse: agora eu quero seguir o Senhor. Foi uma atitude, foi uma decisão. E é interessante, eu gostei demais dessa parte do texto, que quando o André disse: Jesus, eu quero saber onde é que o Senhor mora, eu quero ir para o Senhor, a partir de agora eu estou tomando uma decisão. Aí Jesus disse: espera aí, mas você quer tomar uma decisão? Mas deixa eu deixar você consciente, para vocês não me acompanhar enganados. Ele chegou a dizer certas vezes, né, em que as pessoas estavam doidas para seguir a Jesus de uma maneira equivocada. Espera aí, eu quero dizer a vocês que vocês precisam ser conscientizados. A raposa, ela tem as suas covas, os passarinhos vão ter os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem mesmo me seguir? Então, no verso 38, o Jesus vai conscientizar o André e o João para saber o que é que de fato que eles queriam. Olha só, então Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhe: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Ou seja, Jesus disse: espera aí, vocês querem me seguir por quê? Vocês querem me seguir porque vocês acham que eu sou um revolucionário? Vocês acham que eu sou um líder político? Que eu vou tomar o poder de Roma pela força das armas, da imposição? Vocês acham que eu sou apenas um milagreiro? Vocês acham que eu só vim aqui para curar vocês das doenças físicas, sem querer curar a principal doença, que é a doença da alma, que é o pecado? Vocês pensam que eu sou apenas um homem caridoso, que estou aqui para oferecer pão, para matar a fome de vocês? O que é que vocês estão me procurando? Ou vocês estão me procurando como salvador da vida de vocês? Entendeu, gente? Jesus conscientizou. Vocês estão me seguindo por quê? Era como se nós estivéssemos hoje aqui em pleno século 21, e se Jesus estivesse aqui hoje nesse púlpito, ele perguntasse: vocês querem me seguir por quê? É porque vocês querem um casamento? É porque vocês querem uma conta? Vocês querem enricar? Vocês querem ter um corpo esbelto? Vocês querem ter uma vida prolongada? Vocês querem ter um carro novo? Vocês querem ter conforto?
Vocês querem constituir uma família? Vocês estão me seguindo por quê? Vocês estão atrás de um casamento? Vocês estão aqui porque vocês não têm o que fazer à noite em casa? É a mesma pergunta, gente. O que vocês estão procurando? André obedeceu. André, ele obedeceu, gente. Ele obedeceu o Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: Jesus, eu estou aqui porque eu necessito de salvação. Porque eu tive os meus olhos abertos, os meus ouvidos foram abertos. Eu escutei nitidamente que o Senhor é o Messias, o Salvador. Eu sei que eu preciso de Ti para ir para o céu. Lá em Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante, Jesus ele começa a falar sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e cumprem, para aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Olha só, todo aquele, pois, que ouve, a questão do ouvir, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente. Ele vai fazer a comparação, que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra essa casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, que é Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, não obedece, será comparado a um homem insensato, louco, que construiu a sua casa sobre areia. Bateu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim é aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas faz pouco caso. Aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus e não obedecem. É interessante que no verso 39, além do André, ele obedecer a Deus, além do André, na verdade ele obedeceu, ele foi também conscientizado. Aqui nós observamos que o André, ele procurou ter intimidade com Deus. Nesse encontro salvador de Jesus com o André, ele começou a ter comunhão com Jesus. O verso 39, então Jesus disse: venham e vê. Eles perguntaram onde é que Jesus morava, e depois venham ver. Era comum na época, né, os rabinos, os mestres, receber os seguidores na sua casa. É assim, ó, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. O texto diz, no verso 39, que eles permaneceram ali. Ficaram na casa de Jesus. O que é que nós aprendemos? É que o encontro salvador com Jesus exige comunhão com Ele, exige discipulado, crescimento espiritual, intimidade com Ele. É por isso, gente, que quando a pessoa se converte, muitas vezes as pessoas falam até criticando: fulano de tal se converteu, agora é um crente, agora é um cristão, e virou pior de igreja. Sabe o que é que essa expressão significa? É que aqueles que se convertem a Jesus, eles têm desejo de caminhar com aqueles que crê no mesmo que ele crê. Ele tem desejo de aprender, ele tem desejo de crescer espiritualmente, ele tem desejo de ser acompanhado, ele tem desejo de ter intimidade com o Senhor, ele tem desejo de orar, de se consagrar, de ler a palavra, de caminhar junto com aqueles que têm a mesma fé. Não tem esse negócio, o camarada: não, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, mas na minha casa eu não quero saber de igreja, eu não quero saber desse negócio de culto, eu não quero saber desse negócio de palavra, de estudo, eu sigo a Jesus do meu jeito. Do meu jeito como? Aqueles que servem a Deus têm desejo, alegria
de caminhar com Ele. Muitos ouvem, poucos seguem. O Salvador chama para uma caminhada, não apenas uma experiência momentânea. Sabe, a gente está vivendo hoje num mundo em que as pessoas querem ter uma experiência arrebatadora. Eu quero ter uma experiência arrebatadora, uma experiência que muda a minha vida, mas é uma coisa esporádica, é uma coisa de uma vez, como a gente vê muito aí, né, nesse mundão imediato, até esses famosos, né, que têm se destacado em muitas áreas. O camarada, fulano e tal, agora é um crente. Aí o camarada foi uma vez numa igreja, disse que queria ser crente, se converteu, ou pelo menos foi para frente, ou fez uma decisão, mas o camarada não congrega, o camarada não muda de vida, o camarada não aprende, o camarada não tem desejo de caminhar. Então foi uma experiência. Jesus não quer ter uma experiência, um relacionamento momentâneo, esporádico com os seus filhos, não. Ele quer ter uma experiência salvadora e que essa experiência ela seja por toda a vida. E por último, gente, o André, ele ouviu a palavra, o André obedeceu a Deus e, em terceiro lugar, o André compartilhou a verdade de Deus. Talvez você diga assim, até agora eu não vi no texto dizendo que André, que essa pessoa que você está falando aí, o nome dela era André. O verso 41 diz assim, olha, ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. É interessante que aqui nós observamos uma mudança radical na vida o verso 40, vou ler também, para não ficar de fora. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Observe que uma atitude de uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus, essa pessoa, ela compartilha essa mensagem salvadora com outras pessoas. O que é que o texto está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que o André, ele testemunhou o verdadeiro evangelho. O André fez isso quando ele conduziu o seu irmão Pedro, atenção, o Pedro, gente, um dos grandes pregadores do Novo Testamento, que escreveu alguns livros na Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro, foi esse Pedro que o André, depois que ele se encontrou com Jesus, passou esse tempo, aí ele disse que chegou assim, Pedro, vem aqui Pedro, eu tenho conversado com você sobre algumas coisas, sobre pesca, sobre uma vida, mas eu quero dizer uma coisa a você, o Pedro, eu tenho uma notícia para você quentinha. O Pedro, eu tenho um babado, desculpa a expressão babado, mas se fosse nos dias atuais, eu tenho aqui um negócio para contar para você, eu tenho aqui uma notícia da hora, eu tenho aqui uma notícia bombástica, eu quero dizer a você, Pedro, que eu achei, nós encontramos o Messias, o Cristo, Pedro, nós encontramos o Salvador, Pedro, aquela mensagem que o João Batista estava pregando, Pedro, eu quero dizer que eu vi um homem, eu achei Jesus, como diz um hino, achei Jesus, então eu achei o homem, e diz o texto que o André levou o Pedro até a presença de Jesus, o João levou o Tiago até a presença de Jesus, eu não sei se vocês perceberam, mas sem medo de errar, o André, ele pode ser considerado aqui o primeiro missionário do Novo Testamento, gente. Antes mesmo de Jesus formar a sua equipe de 12 apóstolos, você já vai encontrar André pregando para seu irmão, levando o seu irmão até a presença de Jesus. E vale destacar que todas as vezes, você pode fazer uma pesquisa na Bíblia, todas as vezes nos evangelhos,
ou principalmente no Evangelho de João, que você escuta falar do André, o André sempre vai estar levando alguém para perto de Jesus. Por exemplo, foi o André que levou o seu irmão Pedro até o encontro de Jesus. Se você ler lá em João, capítulo 6, versículo 8, quando Jesus estava para realizar a multiplicação dos pães, e Jesus disse assim: olha, vocês tragam, o que é que vocês têm para dar de comer a esse povo? Aí um disseram assim: Jesus, a gente tem só esses pãozinhos aqui, essas coisinhas de nada aqui. Aí disse que o André trouxe um menino que estava com aqueles pães. Foi o André que trouxe aquele menino para perto de Jesus. Depois você vai encontrar, lá no Evangelho de João, capítulo 12, diz que tinha uns gregos atrás de conhecer Jesus. Filipe, muito agoniado, disse: ô André, eu quero dizer, tem um pessoal aí querendo conhecer Jesus. Aí diz que o André foi quem levou esse pessoal até o encontro com Jesus. Não há registro, gente, do André fazendo discursos, pregando. Nós não encontramos, por exemplo, o André pregando como Pedro ou como Paulo. Possivelmente, o ministério do André era aquele ministério que ele pegava uma pessoa, levava para perto de Jesus, e ali, ouvindo a palavra de Deus, aquelas pessoas se convertiam. Quando você lê o que Jesus fez com o endemoniado de Gadara, quando Jesus curou aquele homem, a Jesus disse: ó, você vai agora lá na sua cidade, lá em Decápolis, e você vai pregar o Evangelho. Aquele ex-endemoniado fez isso. No caso aqui do André, era como se o André fosse aquele tipo de crente que ele mesmo não pregava, ele mesmo não dava um estudo, ele mesmo não era talvez eloquente para pregar, mas ele disse: mas eu vou levar essa pessoa até o encontro de Jesus. Ô pastor, o senhor agora trouxe uma palavra que sossegou meu coração, porque eu acredito que nunca na minha vida eu vou pegar um microfone como esse que o senhor está falando aí, e eu vou preparar um estudo e eu vou pregar na igreja, ou eu vou dar um estudo bíblico para alguém. Agora, uma coisa eu faço: eu posso convidar alguém para ir para a igreja, eu posso dar uma carona a alguém, eu posso mandar um versículo bíblico, eu posso enviar uma pregação, eu posso dar uma Bíblia de presente. Eu não sei se vocês percebem, mas sempre existe lugar no reino de Deus para você trabalhar. Olha o exemplo aqui de uma pessoa que levou outra para Cristo. Filipe encontrou Natanael. Olha só, Filipe tinha se convertido, agora encontrou Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Observe nitidamente que o Filipe levou Natanael à presença de Deus. A maior prova de um encontro real com Jesus é o desejo de levar outros a Ele. O primeiro campo missionário de um novo convertido é a sua família. De novo, eu preguei sobre esse ponto aqui, lá na congregação do Bacurau, acho que foi semana passada, não estou lembrando agora. O primeiro campo missionário de cada crente é a sua casa, é a sua família. O endemoniado de Gadara, mais uma vez, quando foi curado, Jesus disse: eles não me querem aqui nessa terra. Os gadarenos me expulsaram daqui, dizendo que eu podia ir embora, mas eu quero, novo convertido, mandar você para lá. Eles estão me rejeitando, mas eu não rejeito eles. Você vai para lá, já que eu não posso ir, você vai. Aí você vai pregar a minha palavra, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Então, observe que o primeiro campo missionário de cada um de nós é a nossa casa. Pastor, oh que palavra difícil. Pois é, gente. Pregar para a nossa família, muitas vezes a gente prefere pregar para um drogado, pregar para alguém que está atrás das grades, pregar para alguém que está no hospital.
a gente prefere pregar para alguém muitas vezes que não é boa bisca, e a gente vai lá pregar para ele, e a gente tem dificuldade de pregar para um pai, tem dificuldade de pregar para uma mãe, tem dificuldade para pregar para um irmão, tem dificuldade para pregar para um primo, tem dificuldade para pregar para aqueles que estão dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes nós calamos a boca, mas sabe qual é o desafio de Jesus? Para cada um de nós, nós precisamos pregar para aqueles que estão na nossa casa, que tem o nosso mesmo sangue. Se você não sabe preparar um estudo para dar para ele, faça que nem o André. Convida ele para ir para a igreja, leva ele para perto de Jesus, faça um aniversário na sua casa, chame seu pai, chame sua mãe, faça um jantar, faça um jantar, faça um almoço, chame seu irmão, chame seus tios, chame seus parentes, no momento lá, do momento lá, que você for almoçar, faça uma oração por ele, dá um presente a ele no dia do aniversário, num período de passagem de ano, no período de Natal, que todo mundo fica com o coração mole. Se você quiser ver gente com o coração mole, é no período de Natal, e é porque aqui e lá a praga do Papai Noel atrapalha. Mas se tem um momento onde as pessoas se reúnem para jantar, para compartilhar, para trazer aquela reflexão sobre o ano novo, essa passagem, aquela questão todinha, as pessoas muitas vezes dizem assim: nós temos um crente aqui no nosso meio, vamos ouvir uma oração por ele. Mas nunca abandone, nunca desista de orar, de aproximar aqueles que são nossos de Jesus Cristo. Eu nem tinha colocado isso aqui, mas segura aí. Eu queria fazer uma pergunta séria agora. Com as minhas atitudes, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus tios, com meus avós, a pergunta que eu faço: eu, do jeito que eu estou me comportando com eles, eu estou aproximando eles de Jesus ou estou afastando? Reflita isso aí. Qual é a concepção que os nossos parentes têm de Jesus, de salvação, a partir da minha vida, a partir da leitura de crente que eles têm a partir da minha vida? Eu tenho aproximado as pessoas de Deus ou eu tenho afastado? É terrível, quando a gente escuta a seguinte frase: fulano de tal aqui é crente, mas desses tipos aí de crente, eu não quero ser nunca. A mensagem que nós precisamos ouvir é esta: rapaz, eu tenho um camarada, é um primo meu, é um sobrinho, é um filho, é um pai, não sei o quê. Rapaz, ele é um crente de verdade. Agora ali é um crente, viu? Agora ali é um seguidor de Jesus. É muito bom estar com ele, é muito bom estar com ela. Então, fica aqui essa palavra. Concluindo, para que possamos ter um encontro salvador com Jesus, é primeiro ouvir a sua palavra. E essa expressão, a ouvir a palavra, não é somente dizer assim: eu escutei audivelmente, mas é a ideia de escutar e ser levado a obedecer. É preciso tomar uma decisão de seguir, de obedecer e demonstrar através de atitudes, principalmente o compartilhado dessa mesma palavra com as pessoas que nos cercam, principalmente aqueles que são da nossa própria casa. Que Deus abençoe, que cada um de nós aqui possamos aproveitar esse encontro salvador com Jesus Cristo e levar outras pessoas a ter esse mesmo encontro.